Olá, meu nome é Rafaela Santos, eu sou de Salvador, nutricionista formada há alguns meses. E para estrear com chave de ouro o início da minha carreira profissional, a melhor escolha que eu tive foi investir no curso Pipeline da Nutrição, que foi, sem dúvidas, um divisor de águas para mim. Nele eu pude ver pela primeira vez um teste de nutrigenética e ao longo do tempo saber interpretá-lo com responsabilidade, a ler artigos com essa temática com a visão crítica, a escolher o melhor laboratório, qual é o melhor custo-benefício para poder aplicar dentro da minha realidade do consultório e também através das mentorias, que havia discussão de casos clínicos reais, a desenvolver e aperfeiçoar o meu raciocínio clínico e bioquímico, também atrelar o teste de nutrigenética aos pilares da avaliação nutricional, além também de discutir com outras nutricionistas o network que o curso forneceu com nutricionistas de diversas partes do Brasil e aprender cada vez mais. Sem dúvidas, eu já tinha uma admiração muito grande pela Tati, e isso só cresce pela 100% atenção que ela nos fornecia, a resolução de dúvidas, ou diversos conteúdos que foram disponibilizados. Então, eu saio desse curso completamente diferente do que eu entrei. Sou completamente grata a Tati, o Pipeline, por toda a família e todo o conhecimento que me forneceu. Olá, meu nome é Sinara, sou nutricionista. O curso de nutrição de precisão é um curso transformador. Com certeza é o antes e o depois. Por que ele vai mudar a tua vida? Porque tu, como profissional, vai olhar teu paciente como outro. Tu vai ter tipo um olhar de raio-x. Tu consegue ver muito além nos exames de sangue, nos sinais e sintomas. Tu começa a perceber muito mais o paciente. Tu começa a perceber uma variação enorme de possíveis causas. Isso abre um leque de possibilidades muito maior para a tua visão como profissional da saúde. Para o paciente é transformador, porque ele vai ter um profissional muito mais qualificado, com certeza, com ferramentas atuais e que ele vai ajudar, sim, na origem dos problemas e não só apagando o incêndio. Então, é transformador, vai te trazer à tona como um profissional muito atual e com ferramentas incríveis. Durante o curso, a Tati faz muitos estudos de caso. E estudos de caso que tu aprende a lidar com essas ferramentas, tanto com alimento como suplemento e orientações de mudanças de hábitos também. Então tu interage com o grupo, tu troca informações, tu traz estudos de caso, tu discute, tu debate e tu vai além. Porque fazer o curso de nutrição de precisão com certeza te levará além. Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da jornada do nutricionista de alta performance em nutrição de precisão. Eu estou muito feliz que você esteja aqui comigo, muito feliz também com os recadinhos que vocês deixaram lá na nossa primeira aula. Isso realmente me inspira, isso me empolga muito e realmente eu estou aqui totalmente comprometida com o seu sucesso, estou comprometida também com a sua atuação, estou comprometida com o seu futuro, tá bom? E eu espero que realmente você também esteja muito, muito comprometido, muito comprometida. Bom, então hoje nós vamos falar a respeito de testes genéticos e também discutir ali as possibilidades de intervenções clínicas. Mas já para te adiantar, nós vamos elaborar ali uma estratégia nutricional personalizada e você vai conquistar alta performance no nosso terceiro episódio, na nossa terceira aula. Então fica comigo até a última aula, porque lembre-se, como eu falei lá no primeiro vídeo, você está participando de uma jornada e toda jornada requer uma trilha, requer um passo a passo. Não existe aqui nenhum tipo de atalho. Se você quer participar da jornada por algum atalho, se você quer ter alta performance por atalhos, não vai dar muito certo, porque lá na frente, tudo que você precisaria para realmente ter todo o conhecimento consolidado, vai te faltar alguma ferramenta. Você vai chegar lá na frente com uma caixa de ferramentas, faltando instrumentos. Então, você vai precisar de utilizar toda essa caixinha de ferramentas e todas essas informações que eu estou passando para você, desde já, tá bom? Então, isso é bem importante. Bom, como a gente pode se preparar? Eu falei para vocês que é muito importante ter um tempo específico, né? Que você tem que fazer a revisão da aula 1, se ficou alguma dúvida, mandar também nos comentários, colocar no comentário lá da aula 1 sua pergunta, isso é bem importante também, tá? Se possível, não usar o celular, coloca o celular no modo avião, planeje-se, foque aqui comigo agora, ó.
Tira tudo que te distrai e foca aqui comigo, tá bom? Isso é bem importante. Se você for assistir, assista pela TV ou assista pelo computador, mas não deixe as notificações aí de e-mail chegando, não deixe as notificações aí de WhatsApp, por favor, isso é importante, tá? Reserve o caderno, a caneta, marca texto, tome água, café para as nossas aulas, porque tem bastante conteúdo pela frente, tá? Então, comprometa-se com o seu futuro, porque eu também estou comprometida, mas eu dependo de você. O seu futuro vai depender de você. Eu estou aqui altamente comprometida, eu estou totalmente disposta a contribuir na sua formação, mas também vai depender da sua vontade e da sua dedicação, tá bom? Pessoal, é muito sério isso que eu tô falando. Registre em todos os momentos os conteúdos mais importantes para você, aquilo que mudou seu mindset, aquilo que realmente está fazendo muito sentido. Registrem esses momentos e me marquem lá no Instagram. Para mim vai ser um motivo de muita alegria te acompanhar, vai ser um motivo muito importante para que vocês realmente possam trazer esse conteúdo também que está fazendo sentido para vocês, para a minha vida. Lembre-se da lei da reciprocidade, né? Isso é bem importante. Eu tô aqui falando para vocês de um conteúdo bem aprofundado, de um conteúdo que realmente eu me propus a fazer com vocês. Então, eu só gostaria que vocês me falassem o que vocês estão achando, como a gente pode realmente ter mudado aí o seu mindset, qual foi a maior contribuição, a maior sacada que você obteve desse conteúdo. Vamos alinhar as nossas expectativas. Então, o conteúdo vai ficar disponível por 48 horas, né? É importante que você entre nos grupos de WhatsApp e de Telegram. O material vai ser disponibilizado pelo e-mail e vamos do conteúdo básico ao conteúdo avançado, beleza? Como toda aula a gente tem ali uma reflexão, eu queria trazer esse vídeo de reflexão sobre as nossas escolhas, porque realmente se você está aqui hoje é porque você decidiu, porque você está comprometido com o seu futuro, você está aqui na jornada, você participou das lives de aquecimento, você vai participar das lives dessa semana, onde a gente vai ter muita discussão de caso clínico com os pipeliners, que são realmente os mentorandos do curso Pipeline da Nutrição de Precisão, que é a nossa formação mais avançada, mais aprofundada, e que vão abrir as inscrições, nós vamos abrir as inscrições dessa formação no final dessa jornada. Então, é tudo uma preparação. Nós estamos aqui num grande evento. Nesse evento, eu quero realmente te mostrar tudo que você pode ter no pipeline, e é claro que você vai ter muito mais, porque a gente vai ter muitos bônus, a gente tem várias aulas, a gente tem vários conteúdos, a gente tem mentorias, e tem muita coisa ainda para você saber, mas aqui eu quero realmente que você esteja comprometido, porque a ideia é que você possa se visualizar praticando a nutrição de precisão. Independente se você ainda é estudante, independente se você já se formou há muito tempo, não tem problema. O grande diferencial é o quanto você quer realmente ser um divisor de água na vida das pessoas, quanto você quer multiplicar esse conhecimento na vida das pessoas e ser pago não por um salário. Você não vai ser realmente, não vai trabalhar por um salário, você vai trabalhar para ter resultados. Para os resultados que você vai gerar na vida das pessoas, é por isso que você vai realmente conquistar todos os resultados que você merece, porque você está aqui se dedicando, então eu também acredito na lei da semeadura, aquilo que você planta, você colhe. Se você está plantando aqui informação, preparação, conhecimento, você vai colher tudo isso. Prepare-se, hein? Vamos lá para o nosso vídeo. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. É realmente tempo de decisão, né, gente? É tempo de se decidir. Esse vídeo, ele foi produzido pelo governo canadense para alertar as escolhas das pessoas, porque nos próximos 10 anos
você já está realmente plantando os seus próximos 10 anos. Então, de fato, as nossas escolhas, elas vão influenciar a nossa vida no futuro. E hoje você escolheu estar aqui. Parabéns para você. E o quanto você pode pegar esse conhecimento e aplicar na vida das pessoas, aplicar na vida dos seus pacientes, e a partir dessa aplicação, a partir desse conhecimento, o quanto você pode, de fato, fazer a diferença na vida deles. O quanto, de fato, você pode contribuir na vida deles. Gente, isso não tem preço. Não tem preço você ver um paciente falando o quanto que ele melhorou, com um detalhe que você propôs ali na dieta, um detalhe que você propôs no estilo de vida, na modificação desse estilo de vida. Imagina só na avaliação nutrigenética desse paciente, gente. Não tem como mesmo. Então, parabéns para você que está aqui e rumo à nossa jornada. Vamos lá! Aqui na aula 2, nós vamos falar sobre casos clínicos de sucesso e também sobre os laudos. Para você ter um caso clínico de sucesso, é muito importante que você compreenda quem são os laudos, quem são os futuros parceiros que você vai ter na sua abordagem clínica, tá bom? Muito importante. Falei para vocês na primeira aula sobre a genômica nutricional e falei também sobre os conceitos de nutrigenética, de nutrigenômica e também de epigenômica nutricional. Hoje eu quero comentar com vocês que existe um grande parceiro nosso, da nossa atuação, que são os laboratórios. Esse parceiro, que é realmente traduzido, né, como laboratório, ele é muito importante que ele esteja de acordo com aquilo que a gente espera entregar para o paciente. Tati, como que eu vou saber? Eu vou te apresentar aqui alguns modelos de laudo, vou te apresentar aqui algumas possibilidades, mas vai ser muito importante que você faça esse exercício. Você vai pegar aqui os nomes dos laboratórios e vai entrar em contato com eles para vocês saberem algumas informações que eu considero importantíssimas e indispensáveis. Eu vou te passar um checklist, fique tranquilo, tá bom? Então, aqui vai ser importante para você ter um caso clínico de sucesso, que vocês conheçam os laudos, que vocês possam solicitar esses laudos para os laboratórios, para que você possa apresentar para o paciente. Essa semana eu tive o questionamento de uma mentorada em relação aos como ela faria a apresentação desses laudos para o paciente. Então, a gente falou que seria importante que ela pegasse os dois modelos e fizesse ali uma comparação para o paciente, trazendo o que ele tem de queixas, e ela ia apontando, olha, você falou para mim que tem distensão ao consumir glúten. Nesse exame, a gente vai avaliar o perfil de glúten, e eu vou saber exatamente se você só tem essa distensão porque tem uma predisposição à intolerância ao glúten, ou se de repente é alguma digestão ali alterada em relação ao consumo de FODMAPs, por exemplo. Então, ela já trouxe a queixa do paciente, colocou naquela versão que ela foi apresentar para ele na hora que ela foi expor os laudos. Então, isso é muito importante também. Você vai conhecer o paciente e vai conhecer qual é a melhor ferramenta para utilizar para esse paciente. Eu costumo dar um exemplo simples, mas é um exemplo que acho que elucida bastante e traz muita clareza, que é o exemplo, que é o exemplo de quando a gente tem uma torneira quebrada em casa e a gente chama o encanador para arrumar aquela torneira, a gente chama lá um serviço para realmente nos auxiliar. Se ele chega com uma caixa de ferramentas, com várias ferramentas, mas nenhuma delas serve para arrumar minha torneira, não adianta ele ter muitas ferramentas, porque o meu problema é arrumar a torneira. Se ele não consegue arrumar a torneira com a ferramenta que ele trouxe, então, para mim, não fez sentido, entende? Então, quando você tem a ferramenta certa com a queixa que esse paciente ele trouxe, você vai apresentar para ele o que é possível ser feito. Como você vai trabalhar nesse sentido? Quais são as informações que você vai trabalhar com ele para ter essa prevenção e essa decisão de agora tendo repercussões a longo prazo? Lembre-se desse vídeo. Esse vídeo ele é muito legal, né? Porque você pega também, parece que eles são gêmeos, com tomadas de decisões com o passar do tempo, com a vida, decisões que foram totalmente diferentes. Você pode decidir em ter uma vida A ou ter uma vida B. Você vai decidir a realidade que você tem hoje. Você decidiu a realidade que você tem hoje lá atrás. Você decidiu estar aqui na jornada quando as inscrições começaram. Então, isso é muito importante, porque foi uma decisão que você tomou. E nessa decisão, nós estamos caminhando juntos. Lembre-se que você não está sozinho, tem muita gente com você. Mesmo que esse conteúdo seja um conteúdo que possa ser diferente para você, que possa ser um conteúdo novo, não tem problema, você não está sozinho. Você não vai fazer como eu. Nossa, quando eu comecei, gente, eu comecei sozinha.
Eu tinha que traduzir os artigos, eu tinha que ir lá na Bireme buscar o artigo. Não tinha o artigo na internet como tem hoje, não tinha SciHub como tem hoje. A gente tinha que xerocar o artigo, você tinha que ler. Eu não entendia nada, eu não sabia muito inglês. Então, olha só o tanto de dificuldades. Se eu fosse olhar para as minhas dificuldades quando eu estava lá, eu não estaria aqui hoje com vocês. E hoje vocês estão aqui tendo a oportunidade de ter um conhecimento que é exclusivo. E não é por nada, mas poucos profissionais trabalham com a nutrição de precisão, e eu sou uma dessas profissionais. E eu quero te entregar o meu melhor. Eu estou aqui comprometida com você, então se comprometa com o seu futuro, porque o seu futuro, as suas decisões de hoje, pode repercutir no futuro dos seus pacientes. Já pensou nisso? E isso é muito forte. A sua decisão de estar aqui, a sua decisão de se comprometer, a sua decisão de estudar, de ir atrás, pode definir o futuro dos seus pacientes. Isso é muito forte mesmo, né? Quais são os passos para a nutrição personalizada? Entender, claro, como que é essa composição da dieta e a rotina desse paciente, o microbioma também vai ser importante, a clínica desse paciente, os exames complementares, atividade física e também exames mais específicos, de repente o exame de imagem, né? Não somente um exame bioquímico que a gente avalia mais, uma composição corporal, uma densitometria óssea, tudo isso vai ser importante na interface da bioinformática para personalizar recomendações. Então, não é tão simples assim você trabalhar com essa informação prática, mas é possível, eu vou te ensinar como. Então, fique comigo até o final, porque você vai aprender como praticar. Pode estar tudo muito, sabe, muito solto aí para você, por isso que é importante você anotar, é importante você criar o seu mindset, é importante você realmente tirar as suas dúvidas. Deixa aqui nos comentários do vídeo o que está passando pela sua cabeça, como eu posso te ajudar, quais são as suas principais dúvidas, porque eu realmente estou comprometida em fornecer essa informação para você, que é única, que é exclusiva e que você vai usufruir muito daqui para frente. A ideia, então, é customizar as intervenções nutricionais para que vocês possam ter condições de favorecer o status de saúde desse paciente. Nós temos, e nós falamos sobre a medicina 4P lá no primeiro vídeo, né? E lá no primeiro vídeo a gente falou que é uma medicina baseada nos 4 pilares. Ela é preventiva, personalizada, participativa e preditiva. Você vai conhecer previamente, você vai intervir de uma forma preventiva para tentar realmente diminuir as chances, né? Estender as chances desse possível diagnóstico, desse possível desfecho, ou diminuir bastante as chances desse desfecho, porque realmente é algo que vai ser personalizado para esse paciente, só que vai depender dele também conquistar essa consciência para que ele possa fazer adesão. E ele vai fazer adesão à medida em que ele conhecer a forma de intervenção que você vai praticar com ele, que é um conteúdo também muito importante para que ele tenha adesão, que você possa trazer esse conteúdo mais prático, mais fácil, algo que realmente caiba dentro da rotina desse paciente, tá? Então, a análise do DNA permitirá, então, você conhecer, né, uma peneira genética, né, você vai identificar ali o que é melhor para a sua performance esportiva, otimizar o consumo de nutrientes e compostos bioativos, melhorar a recuperação corporal, ter essa recuperação corporal mais eficiente. A gente pode ter tudo isso, sim, desde que a gente conheça aquilo que a gente vai pedir, aquilo que a gente vai solicitar. No mercado brasileiro, olha o tanto de testes, gente, que a gente tem disponíveis. Nós temos muitos testes e cada um pode compreender uma realidade sua. Cada um pode identificar aquilo que vai ser melhor para você. Por isso que é importante conhecer o seu paciente, conhecer aquilo que tem de disponível no mercado, para que você faça a melhor escolha para cada paciente. Minha sugestão: anotem todas essas empresas, façam buscas na internet dessas empresas, procure saber quem é o laudo modelo, conheça o laudo modelo dessas empresas, como elas trabalham, qual é o valor também desses exames e tudo mais. Eu tenho um checklist aqui para te mostrar, tá? Olha esse exemplo, perfil de obesidade, né? A gente tem aqui esse perfil baseado nas siglas aqui de todos os genes, né? E depois, nesse exame, ele descreve todos os genes também. O RS, um laudo sem RS, é como você comprar uma bolsa faltando a alça ou faltando o zíper, né? Não tem como você utilizar, tá? Você tem que mandar trocar e aí você tem que ter as informações completas. É como se fosse o CPF de cada variante genética, não tem como. Eu só consigo identificar quem é você pelo seu nome, sobrenome, CPF,
certo? Então, isso é importante. O risco também na terceira coluna, que vai ser importante, o resultado desse paciente e a análise também, que vai ser importante. Calma que isso daqui, dentro do treinamento, a gente já consegue identificar, a gente já consegue trabalhar com informações mais precisas. Então, por exemplo, essa alteração aqui que nós estamos observando em FTO é uma alteração importante que está associada com o consumo de lipídios saturados. Então, esse indivíduo ele tem que diminuir o consumo de lipídios. Nossa, Tati, mas eu faço dieta cetogênica. Então, a gente tem que olhar também no perfil de lipídios, como é que está o risco cardiovascular. Nós temos que olhar no perfil de microbiota intestinal para saber se realmente esse consumo de lipídios pode ser mais favorável, menos favorável. Depende, gente. Eu não posso olhar para um exame e aí já sair colocando a distribuição de macronutrientes sem conhecer a pessoa, sem conhecer a queixa. Por isso que eu me preocupo bastante também com exames que já trazem essa distribuição, porque não conhece o indivíduo, não sabe a idade dele, não sabe quais são as queixas, as particularidades, o que ele já enfrentou para estar ali, não sabe de nada. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência também, tá? Aqui você observa o consumo de macronutrientes, que pode ser interessante para cada indivíduo. Você vai olhar, vai interpretar e vai colocar isso no formato de plano alimentar. Você vai identificar também metabolismo de carboidratos, você vai identificar hábito de petiscar, você vai identificar, por exemplo, se é uma mulher, se ela tem risco para obesidade pós-gestacional, e aí ela te procurou porque ela está acima do peso e quer engravidar, então vai trabalhar com essa informação antes para evitar consequências futuras, por exemplo. Você vai observar aqui, por exemplo, que esses indivíduos eles podem ter alterações em relação, por exemplo, a adiponectina, que é uma citocina anti-inflamatória, está associada com sensibilidade à insulina. Então, você vai olhar nessas predisposições e vai traçar uma forma também de trabalhar de forma muito mais precisa com esse paciente. Você vai traduzir essas informações em plano alimentar, você vai colocar em prática a nutrigenômica. Isso daqui é nutrigenética, mas você vai colocar em prática a nutrigenômica. Por quê? Porque você vai pegar e vai elaborar um plano alimentar, estratégias personalizadas para esse paciente a partir do exame genético, por exemplo. Olha esse modelo 2. Ele já traz resultados mais simples, traz aqui o RS, tá? Traz o gene, traz aqui o genótipo do paciente, que são as informações de herança genética, e traz aqui, ó, maior risco para deficiência de vitamina B6, níveis reduzidos de vitamina D. O que eu faço, Tati? Eu olho para o exame bioquímico, vejo como é que está o perfil desse paciente, eu vejo também as queixas que ele me apresenta para eu poder prescrever uma suplementação, se for o caso, se for realmente a necessidade, tá? Eu posso ter também um perfil de vitaminas, né? Aqui é o exemplo 3. E aí eu olho aqui, eles dão aqui uma classificação de cores também, que lá no laudo está descrito, né? No laudo dessa empresa está descrito, todos os genes que são avaliados, né? As informações, o efeito, o que é interessante de ser complementado de acordo com o profissional, de acordo com as queixas desse paciente, tá? Um perfil 4 também, que vai ser importante, eles avaliam os genes, avaliam também os RS e avaliam também as informações que estão presentes, né, de impacto maior, de impacto neutro. E aqui é legal, eles colocam até um perfil aqui, né, de percentual de risco. Só que, gente, isso não é característico de todos os exames. Vocês estão vendo que cada exame trabalha com uma informação específica. Cada exame vai trabalhar com uma informação, uma padronização específica. Então, é importante também vocês saberem avaliar e, para solicitar esse exame, vai ter que ter uma boa avaliação de como ele é feita a leitura. Por isso que a minha sugestão para vocês, a minha dica para vocês é que vocês conheçam cada exame para que vocês possam solicitar aquilo que for melhor para o paciente de vocês. Não existe assim um exame super melhor do que o outro, um exame que vai realmente, nossa, ele é uma qualidade muito superior. Não, o que vai existir é a proposta que você quer entregar para o paciente com o parceiro certo. O parceiro seria o laboratório. Então, depende da proposta que você quer entregar para o paciente e depende do nicho que você atende também. Por exemplo, pacientes que têm síndrome de Down, nutris que atendem com síndrome de Down, tem esse exame aqui que pode ser solicitado. De repente, esse outro exame aqui de obesidade não é interessante para síndrome de Down. Esse exame já pode ser mais interessante. Ou para TEA, por exemplo, né, transtorno do espectro autista. Então, eu posso trabalhar com exames específicos. Depende do meu nicho de atuação, depende do meu público, depende dos meus pacientes. E isso também é bem importante que vocês tenham clareza.
Minha dica é que vocês peguem todos os nomes daquelas empresas e apliquem um checklist que eu vou apresentar para vocês, tá? As formas de coleta. Você pode coletar por sangue, pode coletar por saliva. Saliva ou suave são as formas de coleta mais comuns que a gente tem, tá bom? Então, isso facilita, inclusive, na hora que você vai transportar essa amostra, vai, por exemplo, para a clínica, vai depois para o laboratório. Vocês precisam saber, gente, se nesse transporte, quem que paga o transporte? É o laboratório? É você? É o paciente? É muito importante que vocês saibam de tudo isso. E a preparação, se é com jejum, se tem jejum de 30 minutos, de 1 hora, como que é feito esse jejum? O que é importante vocês considerarem nos exames? Tempo de liberação, os números das variantes genéticas de genes que são avaliados, o suporte ao profissional. Então, será que esse profissional ele precisa pagar por um aconselhamento? Então, eu fiz o meu exame. Tenho dúvidas, com quem que eu vou falar? Ah, eu vou falar com fulano. Fulano, ele cobra por esse tipo de serviço? Já está incluído no pacote? É muito importante que vocês saibam, tá? Essa semana nós tivemos mentoria com alguns pipeliners e eles me falaram que a empresa X estava cobrando pela assessoria científica, mas aí eu perguntei, vocês não sabiam disso quando vocês contrataram esse serviço dela? Porque é importante vocês falarem, gente, para vocês não serem enganados também, ou ficar algo muito confuso ali e não está muito claro, né? Não é nem enganação, é porque não ficou claro, não ficou transparente. Então, deixem tudo transparente, tá bom? Isso é bem importante. Os cursos de capacitação, será que essa empresa, ela tem curso? Será que ela cobra pelo curso, né? E o pedido de exame também, será que esse pedido de exame é um pedido que pode ser feito por nutricionista e médico? Será que o paciente, ele compra diretamente na internet? Será que eu estou a favor dessas informações? Qual é o comitê de ética que está envolvido com essas informações? A gente não tem legislação no Brasil ainda, mas é importante também a gente trazer essa discussão, gente, porque o paciente que compra o exame, ele não vai saber interpretar, e mais do que não saber, se ele não souber e quiser levar para um profissional, maravilha. Mas e se ele começar a interpretar da cabeça dele e fizer tudo errado? Então, isso também é algo que a gente tem que colocar na responsabilidade dos laboratórios que praticam a venda direta ao consumidor, tá? Quais são as limitações? Teste na população brasileira, porque a população brasileira ela é pouco miscigenada, é muito miscigenada, né? A gente tem pouca sinergia no sentido de ter realmente algo muito certinho ali, algo muito característico da nossa população, diferente de outras populações, né? Você não tem algo realmente característico, você tem ali uma miscigenação muito grande. O teste com análise com poucas variantes genéticas também, que é bem importante, então você precisa de ter um teste com uma análise muito mais completa, mas também vai ser de acordo com o seu público. A acessibilidade, gente, porque o custo ainda é um investimento um pouco mais alto, os convênios não cobrem esse investimento, tá? O investimento de quanto, Tati? É entre R$1.000 a R$3.000, tá? Então, esse paciente, ele precisa também entender quais são as vantagens dele fazer um exame com esse investimento. E aí você, como profissional, é que vai lidar com esse paciente, que vai trabalhar com essas informações que ele tanto precisa saber também, tá bom? Questões éticas envolvidas, que são questões bem importantes também. A gente tem sigilo de dados, a gente tem que saber como que essas informações elas são editadas, como essas informações elas são gerenciadas, então tudo isso é muito importante, como você vai se comunicar com esse paciente, como você vai transferir essa informação, transmitir essa informação, tudo isso é bem importante, tá? A gente tem um posicionamento da Academia de Nutrição e Dietética Americana, tá falando sobre os exames, que os testes ainda não fazem parte da prática clínica, que necessitam também de capacitação para a nossa atuação. Tem o parecer do Conselho Regional de Nutricionistas de 2015, falando dos testes, e olha, falando que aplicá-los de forma adequada é muito importante para que a gente possa evitar prejuízos para os clientes. Então, falar que vai tomar mais ômega e, na verdade, tem que tomar menos. Vocês viram na aula 1, né, o prejuízo dos homens que têm alelo E4, por exemplo, na ApoE, quando consomem muito ômega por mais de 6 semanas consecutivas, pode aumentar a LDL ao invés de diminuir esse LDL, então isso também é bem importante, tá?
O posicionamento também da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição em relação aos testes de nutrigenética, aqui também é bem importante, porque esse artigo eu super recomendo, porque ele tem conceitos e também traz a visão dos pesquisadores também, que tem por trás da ciência. Nós temos também um posicionamento e a diretriz da Sociedade Internacional de Nutrigenética e Nutrigenômica, parte 1 e parte 2, que são mega importantes também, são artigos excelentes, e aí a gente tem que considerar o que vai ser observado dentro de um teste genético, por exemplo. Vamos lá então, pessoal, agora a gente vai olhar esse exame, que é um exame de nutrigenética, e ele avalia 14 perfis. Eu vou pegar aqui para vocês. Nós temos aqui uma introdução, tem o formato de leitura do relatório, então falando a respeito das cores daquele semáforo, como nós conversamos também. Nós temos aqui os 14 perfis que são avaliados nesse modelo de exame. Temos também um resumo de todos os resultados, então dá para o paciente dar uma olhadinha nesses resultados também, né? Eu acho que fica bem interessante de uma forma rápida, para você fazer uma breve explicação, mas eu vou direto lá no perfil já de obesidade para mostrar para vocês como funciona essa análise, né? Então, vocês vão observar que cada laboratório trabalha com um padrão de avaliação. Não existe um padrão específico, não existe um padrão ideal. Não, existe o quê? Existe um laboratório que tem por trás seus expertises, né? Então, os profissionais que entendem dessa ferramenta que vão elaborar esse exame genético, tá bom? Então, aqui nós temos, por exemplo, dos genes associados à obesidade, nós temos aqui, ó, FTO, temos a DRB2, né? O FTO que é tão comentado, receptores beta-adrenérgicos, leptina, receptor de leptina, MC4R. E nessa coluna a gente tem os genes e as trocas dos nucleotídeos. Na segunda coluna nós temos o RS, e aqui ele está mascarado porque é um exame modelo, mas para o paciente a gente mostra, né? O laboratório ele mostra o RS completo, o risco, os genótipos de risco, o resultado e a análise, se é amarelo, verde, vermelho. Então, essas informações, elas são muito importantes. Se vocês que nunca viram esse exame, olharem para esse exame e observar essas cores de semáforo, logo vão ver que o verde pode representar um risco reduzido, um amarelo, um estado de atenção, um risco intermediário, e um vermelho, um risco aumentado. Eu falei em uma das lives da nossa semana de aquecimento sobre esse gene aqui, pipargama. Citei também o estudo que está lá na aula 1, então se você não viu, volta lá para você realmente identificar qual é o papel desse gene. E me fizeram uma pergunta lá no Instagram, lá no meu inbox, a respeito de indivíduos que têm a alteração nesse pipar e o consumo, por exemplo, de ácidos graxos poliinsaturados. O que eu diria, então, como resposta? Eu diria que é importante observar, sim, esse perfil, porque aqui corresponde a maior chance de fazer lipólise. Então, o ômega 3 ou ômega 6, por exemplo, os poliinsaturados têm mais chance de influenciar a lipólise, mas eu também olharia para outros aspectos também. Deixa eu pegar aqui o perfil de lipídios, ó. Eu olharia para ver se esse paciente ele tem o genótipo lá, o perfil de risco, para dislipidemias, no caso aqui do risco para o E4, que também favorece risco para Alzheimer, então tem maior necessidade de DHA também. E olharia também para o perfil da ELOVE, que também nos mostra uma maior necessidade de DHA, de suplementação. Por quê, Tati? Porque aqui a gente olha as enzimas que fazem parte da dessaturação e também da elongação dessa cadeia ali dos ômegas, né? Então, aqui vai ser importante porque esse paciente tem menos chance de formar esse DHA e também menos chance de formar o EPA. Então, o ômega 3 de origem vegetal para ele pode não ser a melhor estratégia. E, ao mesmo tempo, se eu tenho uma alta ingestão desse ômega, dessa gordura poliinsaturada, mesmo sabendo que é uma gordura boa, é importante a gente tomar cuidado com o impacto dela, principalmente onde? Nessa lipólise. E aí eu também tenho que olhar o perfil, por exemplo, de diabetes, né? Eu olho o perfil de diabetes e começo a identificar que
esse perfil aqui do TCF7L2, por exemplo, pode responder melhor uma dieta do Mediterrâneo. Eu posso ter uma resposta aqui de otimização de zinco, o transportador tem alteração, a interleucina 6 com fator inflamatório também envolvido, né? Aqui a gente tem o IRS1 que eu comentei também em uma das lives, falando do substrato receptor de insulina, do quanto que esse substrato ele é importante, ele tem uma menor afinidade com o receptor de insulina quando a gente coloca ali uma gordura saturada a mais na dieta. Então, será que é um paciente que responde uma dieta cetogênica, uma dieta com maior teor de lipídios? Então, tudo isso é muito importante para a gente identificar. O laboratório, então, ele coloca uma interpretação, né, em relação a esses exames, em relação a cada perfil. Ele tem ó, o perfil de hipertensão arterial, então, tanto o risco para hipertensão, quanto também a sensibilidade ao sódio. Ele também tem o perfil de ácido fólico, mostrando aqui as MTHFRs, que nós comentamos na aula 1. Transporte de ácido de vitamina B9 também. O perfil aqui para a vitamina B12 também, para a vitamina B6, para a betaína. Então, a gente já consegue otimizar bastante a entrega desses nutrientes para esse paciente, né? E a gente também tem um perfil aqui de vitamina D, em que nós temos alteração no VDR, alteração na proteína carreadora. Então, será que é um paciente que tem ali um histórico de autoimunidade? Será que é um paciente que tem ali um histórico de fragilidade óssea? Se é uma mulher na menopausa, será que ela está com sarcopenia? Será que ela está ali com um perfil de perda de massa magra? Será que realmente eu tenho algum tipo de prejuízo tanto a resposta imunológica, quanto até mesmo a dificuldade de perder peso com esse perfil de vitamina D alterado e, consequentemente, sempre olhar para os exames bioquímicos. Isso vai ser mandatório, sempre vou olhar para os exames de sangue, tá? Para avaliar. Depois a gente tem o perfil aqui completo das vitaminas, né? O perfil de vitamina A, de vitamina E, de vitamina C, de vitamina B6 em relação à absorção de B12, transporte de B9, o perfil aqui também importante para a alteração de homocisteína, colina. E é o que é interessante aqui que também esse laboratório observa é realmente o perfil aqui, ó, da FMO3, que faz a conversão de trimetilamina em trimetilamina oxidada. Então, isso é bem interessante, por quê? Porque daí eu vou saber se esse paciente consumir uma alta quantidade, por exemplo, de carne vermelha, uma alta quantidade de alimentos como frutos do mar. Então, eu posso ter uma dificuldade aí nesse processo e ter principalmente maior chance de sintetizar mais trimetilamina oxidada. E isso pode ter um impacto importante e negativo também para o meu risco cardiovascular, tá? Depois aqui nós temos o perfil MIND avaliando a CONT, principalmente associada com dopamina e também o receptor de serotonina. Então, se é um paciente que tem queixas, também é importante observar. O perfil de lactase, né, persistência da lactase em relação aqui à intolerância primária. O perfil de glúten, em relação também à intolerância ao glúten. Aqui a gente tem a avaliação do HLA-DQ2.5, HLA-DQ2.2, HLA-DQ8 e DQ7 também. O perfil de cafeína, então metabolizador lento. O perfil de álcool, metabolizador rápido, principalmente em relação a risco para hepatotoxicidade. Alguns asiáticos, descendentes de asiáticos, apresentam aquele rubor facial quando consomem álcool. Então, também é importante avaliar para ver se tem risco para hepatotoxicidade. A gente também tem aqui ó, o perfil de detoxificação, de estresse oxidativo, as enzimas, ó, então a gente tem enzimas antioxidantes, as enzimas de detoxificação. Para esse paciente, por exemplo, eu tenho que observar melhor como que é o perfil dele, para que a gente possa trabalhar em conjunto, melhorando a resposta hepática, melhorando a resposta intestinal. Se é um paciente constipado, eu já penso aqui em alguma estratégia também para colaborar para esse paciente, tá?
E aqui nós temos mais genes que são avaliados, então perfil aqui ainda de detoxificação, de processo inflamatório, a NQ1 que está envolvida também com o consumo de ubiquinona, de ubiquinol, né? E aqui também a gente tem as alterações em relação ao consumo de fava por conta da GP6, G6PD, Toll-like 4, que é a resposta inflamatória, e CIRT, que está associado com longevidade celular. E o perfil de bioenergética, que é o último perfil aqui desse exame, a gente tem aqui PGC1-alfa envolvido com biogênese mitocondrial, PIPAR-delta associado com beta-oxidação, ENOS, produção de óxido nítrico. Quais são os nutrientes que otimizam o óxido nítrico? Um SLC16, que está associado com transporte de ácido lático, o CLOCK, que está associado com ciclo circadiano, CKMM, associado com um perfil de creatinofosfato, a MPD1 com recintos de ATP, o CP1 associado com termogênese reduzida, a DRB3, perfil ali de frequência cardiovascular, frequência cardíaca com impacto cardiovascular, MMP3 com risco, né, para lesão. Será que é um paciente que treina, é um paciente que é um profissional do esporte? Então, quanto que eu tenho aqui de prejuízos quando esse profissional ele faz uma alta atividade física, uma intensidade, sem que eu tenha ali a otimização de entrega de nutrientes importantes para a formação de colágeno. O MSTN, que está associado também com o perfil, assim, normal e ideal para ganho de massa muscular, tá? Então, esse é o perfil que nós temos aqui desse exame em relação às informações nutrigenéticas. Na aula 3, você vai acompanhar também como a gente vai poder elaborar a partir desses perfis, né? Então, vocês vão observar, a gente vai ter 2 casos para serem analisados e a partir de alguns perfis que eu vou selecionar, o que a gente pode fazer com essa informação. Tá? Então, esse é o primeiro laudo que eu queria mostrar para vocês e a gente tem outros laudos também, tá bom? Se ficou qualquer dúvida em relação a esse laudo, em relação aos outros laudos que vocês vão ver agora, é importante que vocês também me mandem comentários, me marquem também lá nos prints que vocês podem fazer a respeito de como esse conteúdo está te ajudando a entender cada vez mais sobre nutrição personalizada. Ó, esse é o nosso segundo modelo de laudo, tá? Então, aqui é um laudo de uma empresa europeia também, tá? Então, aqui é uma empresa de Portugal, ele vai mostrando, tem um resumo também. Deixa eu já pegar o perfil, um perfil aqui. Ó, por exemplo, tolerância ao glúten, né? Então, ele vai mostrar, ó, aqui ele vai mostrar como faz essa identificação, né? Então, ele aqui só está mostrando realmente uma análise introdutória, tem os resumos, o que eu gosto dele é isso, então ele tem aqui os percentuais, né? Então, quanto que você responde a cafeína? 25%. Deixa eu já pegar um exemplo aqui, ó. Detalhes sobre o seu perfil genético em relação ao metabolismo geral, o IMC, ó. Então, ele tem de risco baixo para alto risco, então ele tem ali um pouquinho mais que 25%. Aí ele vem mostrando quais foram os genes que eles observaram de risco com impacto, mostra aqui, ó, controle do apetite gastroenergético, metabolismo da glicose, metabolismo lipídico, ritmo circadiano, secreção de insulina, põe os RS, né? Põe aqui as alterações, que é muito importante para quem trabalha na parte de bancada, né, dos exames, mas para a gente que trabalha na parte clínica, o que mais vai interessar é o RS mesmo. A gente tem aqui os resultados, e aí a gente vai partir, então, para análise. O que mais que ele coloca aqui? Aí ele vai colocando, ó, em relação à adiposidade central, quais foram os genes que eles avaliaram, né? E aí, assim por diante, ó, resistência à ação da insulina, quais foram os genes. Então, vocês vão ver que alguns se repetem, inclusive, ó. Metabolismo de glicose, né, o receptor, e aqui o TCF7L2, eles se repetem, tá? Metabolismo de lipídios, ó, 75%, né, em relação ao risco. O que eles avaliam? FAB-P2, receptor de LDL, SORT1, então tem alguns polimorfismos mais conhecidos, triglicérides, ASAPos, então e assim por diante, ó. Esteatose hepática, também avalia, né? O que mais? Gestão de peso, avalia também. Ó, recuperação do peso perdido. Olha aqui esse paciente, né? Que é um paciente hipotético, mas alto risco, né?
Então, aqui ele tem praticamente todas as alterações, ó. Recompensa cerebral, DRD2, que são receptores de dopamina, bem interessante também. Adiponectina, né? A gente falou também em uma das lives. Dificuldade de controle de peso e apetite, então FTO, aqui teve um impacto neutro. Gasto energético, homeostase de glicose, né? MC4R, aqui ciclo circadiano, ó, o clock, o PIR2 também, que é ciclo circadiano, carboidratos complexos, então só chance de resposta, né? Aí coloca assim, ó, seu genótipo, ó, pro PIPAR, tá vendo? Está associado a maior tolerância no consumo de carboidratos complexos no contexto da gestão de peso. O seu genótipo por CRY1 sugere que não terá predisposição acrescida de resistência à insulina em resposta a uma dieta com carboidratos complexos. Então, ele vai montando as informações e a gente vai olhar para essa informação e realmente observar ali o que seria de melhor intervenção nutricional. Então, a gente vai pegar, por exemplo, aqui, ó, FAD-S1, o que a gente pode fazer com esse paciente, né? Quando tem alteração, que é uma dessaturase, gorduras monoinsaturadas, proteínas, né? O que a gente vai olhar para essas proteínas? Vitaminas, né? Então, ele coloca aqui, olha, é portador de uma variante desfavorável em FUT2, com importância na absorção intestinal. Então, sugere-se, por exemplo, um plano nutricional enriquecido com alimentos de complexo B, vitamina B12, né? Então, ele vai falando dessa maneira, ó. Aí aqui a gente tem um perfil mais completinho de vitaminas, falando um pouquinho aqui das vitaminas, restrição calórica, se o paciente responde, consumo de gorduras totais, né? Aí ele vai mostrando do sal, tá? Da cafeína. Maravilha. Intolerância à lactose, então, ó, impacto neutro, sem variantes genéticas com impacto significativo. Intolerância ao glúten. O paciente tem alteração? Tem 2 com alteração aqui, né? Então, ó, perfil para risco relevante à sensibilidade ao glúten, né? Então, aqui ele já mostra as alterações. Do comportamento, adoção de estratégia de saciedade, né? Bem interessante também esse exame. Sono regular, importante também, ó. Clock, cry, todos os outros genes também estão associados com o perfil do ciclo ou ritmo circadiano, exercício físico, né? E aí depois tem toda a avaliação do escopo deles, né? Mas é bem interessante porque, ó, por exemplo, aqui, ó, tendo em conta a variante identificada no gene LIPIC ou LIPIC, tá? A atividade física é benéfica para aumentar a sensibilidade à insulina, né? Então, vai ser benéfica para todo mundo, só que para algumas pessoas não queiram entender. Às vezes o paciente fala assim, mas Tati, então aqui tá dizendo que eu nem preciso fazer atividade física, né? Olha, tá próximo do zero. Não, gente, não é isso. É que, olhando para esse perfil genético, você só tem uma alteração, então a sua resposta pode ser importante principalmente se eu tenho o objetivo de melhorar a sua sensibilidade à insulina, tá bom? Então, dessa maneira, a gente já consegue observar um pouquinho mais a respeito desse exame. Beleza? Vamos para o próximo laudo agora. Bom, esse outro laudo é um laudo também bem completinho, tem mais de 80 páginas, avalia, olha, 22 perfis, tá? Então, ele é bem bonitinho também, só que ele também tem uma outra abordagem de apresentação. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, o que eles mostram aqui? Eles colocam um resumo e colocam o score, tá vendo? Então, o range do score vai de 26 a 52, seu perfil é 34, então tá no médio. Vai de 50 a 100, seu perfil é 74, tá no médio. Vai de 32 a 64, você é 33, tá no risco baixo. E assim por diante, né? Aí ele vai mostrando aqui as respostas, vai mostrando, e eu quero já entrar num perfil aqui para mostrar para vocês. Ó, primeiro perfil, de genotipagem em longevidade e envelhecimento. Avaliando todos os genes, veja que todo mundo tem RS, tá? E aí tem o genótipo do paciente, o score, e aí ele vai mostrar. Ó, analisamos 13 variantes genéticas neste perfil, o seu perfil aí é 34, que varia de 26 a 52, e aí ele põe uma pontuação para cada genótipo, tá bom? Então veja que cada laboratório trabalha de uma maneira diferente, por isso que vai ser importante você se identificar,
Não existe um melhor do que o outro, existe a maneira de você se identificar. Tati, gostei mais da cor. Tati, gostei mais desse perfil aqui, que tem o score. Tati, gostei mais dos percentuais que mostram para o paciente ficar melhor de visualizar. Você vai identificar, tá bom? Só tô te mostrando aqui possibilidades, que muitas vezes a gente não tem essa possibilidade dentro ali da nossa rotina, ou se a gente ainda não pratica a nutrição personalizada, tá um pouquinho distante, ó, o score de suscetibilidade, um score médio, tá? Então aqui a gente já tem essas informações, fica muito melhor para a gente avaliar. Aí ele tem bastante texto, né? Aí a gente tem aqui, ó, perfil para doenças cardio. Então, olha só, fator 5 de Leiden, tem bastante informação. Então, esse paciente tem um risco mais alto, né? Então, ó, o range vai de 52 a 104. Ele colocou no meio porque realmente vai até 104, mas é maior se for pensar em relação ao anterior, se tivesse o mesmo número também de variantes analisadas. Depois a gente tem aqui, ó, um perfil de diabetes tipo 1, não são todos os laudos que trabalham com diabetes tipo 1, então já fica atento se você tem o seu público para diabetes tipo 1, tá? Aí a gente tem aqui diabetes tipo 2, que é muito mais comum nos exames, tá bom? Depois aqui a gente tem, deixa eu ver, um perfil de obesidade multifatorial, então é bem grande, né? Ó, então, do score, a gente tem de 54 a 108, o seu foi 71. Aí ele coloca que é médio, e ele vai fazendo, ó. O seu genótipo leva um risco médio, portanto, a senhora, né, o senhor deve adotar uma série de cuidados, coloca as referências, todos eles têm referência, tá, gente? Todos os que eu mostrei. Fala do balanço energético, fala um pouquinho aqui das possibilidades de intervenção, e aí a gente tem aqui, ó, tipo de dieta recomendada. Devido ao perfil do FTO, TCF7L2, a dieta balanceada com consumo de gorduras poliinsaturadas e monoinsaturadas é a mais indicada, tá? E é claro, né, gente, ele não tem o objetivo de passar a prescrição nutricional, então ele vai mostrar o que seria mais interessante dos conselhos do ponto de vista científico, mas nada substitui o profissional, gente, é isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Por favor, consulte seu médico, né? Alguns colocam consulte nutricionista ou médico, consulte nutricionista e médico, né? Então, consulte o seu profissional de educação física, tá bom? Então, assim, eles observam. Ó, perfil de lactose, cafeína, glúten, sal, álcool, frutose, ferro. Então, eles vão olhando, né, para cada um e vão mostrando depois as intolerâncias de forma separada, tá bom? Então, é bem interessante também, ó. Perfil de hipercolesterolemia familiar, que eles também olham. O perfil de LDL também que eles olham, tá? O perfil, aí fala do risco, fala um pouquinho de colesterol, de baixos níveis de HDL, bastante gene também. Fala também sobre os níveis de triacilgliceróis, ou de triglicerídeos, ou de triglicérides, né? De hipertensão também, ó, tem bastante. Tem aqui de inflamação, é legal esse de inflamação, é bem completinho, né? Então, você tem interleucina 6, NOS2, POM, paroxonase, né? A TNF-alfa, as interleucinas, interferon, tem bastante gene interessante. Aí tem aqui, ó, genotipagem da capacidade antioxidante de detoxificação, catalases, sódias, glutationas, GPX, EPHX, NQ1, bem completinho também, tá? Osteoporose, um dos perfis, um dos exames que tem osteoporose, não são em todos. Então, se eu estou trabalhando com um público mais idoso, ou então mulheres, de repente, no climatério, na menopausa, então, de repente, pode ser interessante avaliar também esse perfil. Consultem os laboratórios, porque muitas vezes os laboratórios, eles podem ter até a chance de você separar os perfis, tá? Então, isso pode ser bem interessante. O perfil aqui para trombose, que também é mega importante, saúde da mulher principalmente, né? O perfil aqui de intervenção com poliinsaturados, se é possível fazer. O perfil do metabolismo do folato também, a gente viu lá no primeiro laudo, mas é tudo muito parecido, tá? Um perfil aqui de vitamina D, que é bem completo, tem as CIPs, né? A gente falou na primeira aula sobre a vitamina D, sobre a importância de avaliar a CIP, porque são enzimas de fase 1, então aqui é bem importante também.
Então, aqui a gente tem um perfil de vitaminas e minerais, ó, tem bastante perfil aqui, né? Vai ficar bastante tempo aí conversando com o paciente. Perfil de atividade física, né? Então, a gente observa o PIPAR delta, que está associado com beta-oxidação, o LIPIC, que a gente viu no segundo exemplo que eu dei para vocês, a CTN3, que eu falei também em uma das lives, né? Em relação a fibras de contração lenta, fibras de contração rápida, MMP3, que é risco para lesão, o FTO, que está associado também com a adipogênese, né, com a adiposidade corporal, CKM também que está associado com o sistema creatino-fosfato, então as colagenases com degradação de colágeno, né, tudo isso importa. Bom, vocês viram aqui 3 laudos, super laudos, e eu espero que realmente tenha virado algumas chavinhas aí para vocês, no sentido de conhecer um pouquinho mais, no sentido de realmente mostrar como esses laboratórios eles funcionam, né? Como esses laboratórios eles podem, então, nos apresentar informações que podem ser relevantes para o nosso público. Por exemplo, o que a gente vai observar dentro desse teste, né? E promover, então, esses checklists. Então, o que a gente vai observar nesse checklist? Os exames que têm o suporte ao profissional, então questionem isso, montem uma lista, montem uma tabela com todas essas informações. A logística do laboratório também vai ser importante. Os exames que apresentem os RS também super importantes. Exames que resolvam as necessidades clínicas do seu público-alvo, isso é bem importante. Os exames que não fazem venda direta ao consumidor. Por quê, gente? Porque tem questões éticas envolvidas também e os laboratórios com certificação de qualidade. Isso é bem importante, isso a gente tem discussões, inclusive, dentro das nossas mentorias, dentro do curso Pipeline da Nutrição de Precisão. Lembrando que as inscrições para a próxima turma, elas vão abrir ao final dessa jornada e nós já temos aulões de qualidade já programados. Então, se você fizer parte da próxima turma, da turma 5 do nosso curso, você já está super convidado para o nosso aulão de qualidade com um profissional da área de qualidade, com um profissional da área realmente de certificação, que vai nos trazer essa perspectiva dos laboratórios, que vai nos auxiliar bastante também. Na prática clínica, gente, é muito importante ter conhecimentos teóricos de genômica nutricional, muito importante conhecer os exames disponíveis, muito importante nós termos como realizar a coleta, saibam de tudo, do transporte das empresas, como divulgar as informações para os pacientes, como utilizar essa ferramenta para aumentar o saldo de saúde dele, né? Você vai trabalhar com um cronograma, você vai trabalhar com estratégias. E uma das lives que nós fizemos nessa semana de aquecimento, na semana passada de aquecimento, nós tivemos uma das lives falando sobre estratégias. Então, dá uma olhadinha nas lives. A gente vai também liberar para vocês todo o conteúdo das lives, para que vocês possam maratonar aí e ter todo o acesso dessas lives, né? Porque realmente tem muito conteúdo preparatório para essa nossa jornada. Como você vai comunicar os resultados ao paciente, como você vai combinar, né? Então, faça uma estratégia, coloque um cronograma, planeje-se, mostre para o paciente. Eu acho que é muito importante, divulgue para o paciente essa informação, comunique essa informação para o paciente, trabalhe também com esse checklist para ele, do que ele pode melhorar, do que ele pode fazer, do que é possível, do que deu certo, do que não deu certo. Toda vez que o paciente voltar na consulta, traga o exame junto, faça ali um overview, né? Faça ali uma revisão desses exames junto com o paciente, porque vai fazer muita diferença, tá? E eu queria dizer para vocês que não existe uma receita única para todo mundo. Você vai precisar montar a receita personalizada para cada paciente, tá? Essa é uma charge retirada de um artigo da Nature, realmente mostrando que nós somos diferentes, que nós somos únicos, que nós somos exclusivos. Existe o conceito da plasticidade fenotípica, que é quando a gente tem a habilidade de resultar, né, em mais de um fenótipo quando nós somos expostos, né, a esse ambiente diferente também. Mesmo gêmeos que têm ali o perfil genético muito parecido, quando eles crescem e têm as próprias escolhas, eles podem ter resultados diferentes. E é tudo isso, é exatamente o vídeo que o vídeo mostrou pra gente, né? Então, escolher estar aqui hoje, vocês vão colher resultados diferentes na vida profissional de vocês, eu tenho certeza disso. Como considerações, eu quero deixar que o exame é uma realidade, não tem como fugir. As discussões éticas, elas são necessárias.
A população brasileira é bastante miscigenada, a gente já tem estudos, né? O DNA Brasil é uma parceria aí do governo federal com pesquisadores que já estão fazendo a genotipagem de brasileiros para identificar mesmo se nós somos muito parecidos ou não da população europeia, que é a nossa referência ainda, os caucasianos ainda são as nossas referências para que a gente possa realmente identificar aí esses riscos na população, mas saber que nós temos limitações nesse sentido, mas que nós já estamos caminhando para algo muito melhor. E genética, gente, não é mais o futuro, genética já é o presente, tá? E os exames com venda direta ao consumidor, que são exames questionáveis do ponto de vista do quanto que ele vai trazer de benefício para esse paciente, se esse paciente não sabe fazer a leitura dele, né? Então, isso é bem importante também. E a necessidade de atualização dos resultados. Então, quando você tem o exame completo, quando você tem o exame com RS, com todas as informações, você consegue atualizar esses resultados, com certeza. Beleza? Essa frase do Leroy Hood é uma frase que me acompanha há bastante tempo já, mas eu quero também compartilhar com vocês é que cada um de nós é um exemplar genômico único e que não merecemos mais ser tratados como uma média estatística. Você não é uma média estatística, você é uma pessoa exclusiva, você tem ali um padrão de herança exclusivo e merece um tratamento também personalizado, exclusivo, e o seu paciente também merece tudo isso. Então, aqui você está se organizando, você está se preparando nessa jornada para levar esse conteúdo para o seu paciente e realmente é um conteúdo muito exclusivo para poucos profissionais. E é tudo isso que eu quis te entregar, então, nessa segunda aula. Eu espero de verdade que você esteja avançando a cada aula, que você esteja ali numa trilha, a cada passo você esteja observando uma evolução. Comenta comigo aqui, coloca aqui nos comentários e comenta comigo lá no Instagram também. O que você está achando da jornada? O que você está aprendendo? Né? Qual foi o seu maior insight? Tudo isso para mim é muito importante de verdade. E lembrem-se, gente, lembrem-se que quando eu comecei a estudar, não tinha tudo isso facilitado, realmente não tinha esses eventos, essas jornadas para a gente aprender. E hoje eu posso oferecer esse tipo de conteúdo para vocês porque eu não desisti. Eu não quis desistir. Eu fui atrás dessa informação, mesmo sozinha, mesmo ali, sabe, com muita dificuldade. E o meu objetivo é entregar para vocês algo muito mais facilitado, para que vocês não tenham que percorrer o tempo que eu percorri, as dificuldades pelas quais eu passei. Eu não quero que vocês passem. Eu quero que vocês possam ter um crescimento muito mais rápido do que eu tive, né? Em 7 anos aí de muita dedicação para trabalhar com esse conhecimento que eu tenho hoje com vocês, durante a jornada e durante todo o nosso treinamento, que é o curso Pipeline da Nutrição de Precisão, vocês vão ver que em 5 meses vocês vão conseguir evoluir o que eu conquistei em 7 anos. Gente, 5 meses em 7 anos é assim, né? Extremamente importante. E vale muito a pena mesmo você se comprometer com o seu futuro, porque afinal de contas nós estamos falando de você e também de muitas outras pessoas que vão precisar dos seus serviços, tá certo? Nós nos vemos no episódio 3, na aula 3. Um grande abraço e até a próxima aula.